Olá, bom dia! Eu sou Zilma Lee, especialista em superdotação. E nós estamos fazendo um programa onde nós estamos discutindo as dimensões do superdotado. Ontem nós falamos sobre a dimensão psicomotora e hoje falaremos sobre a dimensão sensitiva e emocional. E eu quero começar o nosso encontro de hoje agradecendo a sua presença, agradecendo a sua disponibilidade de colocar você aqui neste encontro ao vivo comigo. Fico muito grata à sua presença. E eu quero começar fazendo uma reflexão de uma frase de Alberto Einstein, que ele diz assim, ó: se você continua vivo, é porque ainda não chegou aonde devia. Que possamos então pensar sobre esta frase e lembrar que como que nós temos que realizar. Realizar ações, empreendimentos, aprendizagens para a nossa vida. E se a gente é mãe, se a gente é pai, precisamos também de auxiliar as realizações de nossos filhos. Afinal de contas, é o nosso grande presente, é a nossa joia preciosa, é o nosso grande tesouro, tá? E o nosso objetivo aqui é exatamente esse: discutir questões que possam nos auxiliar na educação dos nossos filhos, principalmente se eles apresentarem característica de superdotação. Pois ao apresentar essas características, eles se tornam de fato mais diferenciados. Então, eles não devem ser tratados como qualquer um, eles precisam de um olhar e de uma escuta diferenciada, e nós estamos então contribuindo exatamente com a construção desses conhecimentos. E provavelmente você deve pensar o seguinte: todos esses dias aí dentro de casa e observando seus filhos, ou mesmo que você não queira observar, a olhos vistos, que ele provavelmente demonstre para você muitos comportamentos, muitas atitudes que às vezes você fica surpresa. Então, você percebe que seu filho, no decorrer principalmente desses momentos que nós vivemos de isolamento social, que ele tem um sentimento muito à flor da pele, tem uma percepção muito aguçada, que ele gosta muito de ser o centro das atenções. Ele acordou que seja, ele precisa de estar no centro das conversas, estar no centro da brincadeira, o controle da TV é ele que está gerenciando. Ou muitas vezes também ele apresenta uma dificuldade com os cheiros muito forte, ele estranha os cheiros, às vezes faz ruído, mas reclama dos ruídos e não gosta de algumas texturas, algumas roupas incomodam seu corpo. E aí nós como mães olhamos para essa situação e falamos assim, por que ele se sente tão incomodado? É só uma etiqueta, né? É só um tecido diferente. E aí ele reclama desse detalhe porque ele é tão sensível que o que a gente normalmente não se importa, para ele é um detalhe muito grande e que incomoda. E se incomoda, provavelmente ele vai expor e ele vai reclamar. E quando não reclama, fica nervoso com essas questões, tá? Será que você percebe também que ele é muito intenso quando ele está ouvindo música? E ele concentra na música e ele canta junto, às vezes ele chora junto, ou então quando ele pega um quadro ou uma figura do livro para observar, ele é muito detalhista e ele faz uma viagem interior para
para esse desenho que ele está vendo, ou para essa pintura, ó, se prepare. Provavelmente seu filho está apresentando muitas características de pessoas que possuem superdotação. Então, esse sentimento intenso, essas emoções extremas, né? Tá todo mundo assistindo uma série, de repente ele está chorando porque ele fica emocionado com a cena. Ou então está assistindo, por exemplo, o jornal, está ali brincando, próximo, e ele escuta uma notícia, vai perceber a notícia, e ele fica emocionado com a notícia, e fica perguntando. Então, sim, o que a gente percebe? Que ele assimila muito rápido as dores do outro. Tá? Então, essas reações são reações de quem é muito sensível, de quem tem essa emoção à flor da pele. E quando ele vai relacionar também com os amiguinhos, ele tem esse relacionamento mais profundo, né? Ele tem esse relacionamento mais próximo, se preocupa se as necessidades do amiguinho estão sendo atendidas, né? E muitas vezes essa mesma criança ou esse jovem, ele também tem uma preocupação muito grande com a questão da morte. Ele faz perguntas a respeito da finitude da vida, sobre a morte, o que acontece depois. Ele se preocupa com a tristeza das pessoas, com o estado de depressão. Por quê? Porque ele tem uma conexão com pessoas e com lugares e com as coisas muito grande. Às vezes ele demonstra também muito apego, né? Você quer que ele aprenda a doar os brinquedos ou as roupas que já não servem mais, mas ele está apegado porque ele atribui aquele brinquedo ou aquela peça de roupa um sentimento especial, lembra de quem que presenteou, qual foi a situação. Então, é uma criança assim, que ela possui uma autocrítica, ela possui diálogos internos, mas emocionalmente eles são bem exagerados, tá? Provavelmente, se seu filho não apresenta essas características, você conhece alguém que apresente essas características, ou mesmo você. Você pode ter essas características e o corre-corre da vida, né? O desenvolvimento, a participação de diversas atividades acaba fazendo com que a gente não se perceba. Então, a gente tem todas essas características de sensibilidade, de muita emoção, e você passa por cima, você não para refletir sobre como é que você está se sentindo, porque a própria correria da vida não permite que você faça esse momento para refletir. Então, falar dessa dimensão, vocês já perceberam que nós vamos juntar? Nós vamos falar hoje da dimensão sensível e dessa dimensão emocional. Então, quando eu falo de dimensão emocional, eu quero colocar aqui, então, que é essa capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E isto está circunscrito nas relações, na relação comigo mesmo, na relação com o outro e nas relações em todo esse contexto de forma direta ou indireta, tá? E segundo Descartes, ele vai dizer que um ser que utiliza a razão, sentimento e vontade. Então, todos nós temos essa dimensão emocional sensitiva. Todos nós temos. Só que em algumas pessoas, isto está assim à flor da pele, né? É uma pessoa que a gente fala assim, meu Deus, ele é extremamente sensível, extremamente chorão. E quando é menino, então, geralmente a gente ainda brinca, né?
Que é isso? Para de chorar porque homem não chora, né? Não faça isso. Deixa ele chorar. Homem é um ser humano, garoto é um ser humano, ele precisa de expressar os seus sentimentos, né? E outro dia, eu estava dentro da escola e percebi um garoto assim que eu estava narrando um acontecimento de uma coleguinha da escola. E quando eu olhei para ele, ele estava chorando. E aí todo mundo começou a achar graça dele, achando que ele estava ali fazendo brincadeira. E aí, quando nós percebemos que ele estava muito emocionado, um coleguinha falou para ele: Ah, para com isso, homem não chora. E eu disse: Homem chora sim. Homem tem o direito de expressar as suas emoções e os seus sentimentos. A hora que eu falei isso, ele me perguntou assim: Professora, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? De uma forma assim que bem fácil, que eu entenda, porque às vezes eu fico confuso com isso, né? E aí eu falei para ele: enquanto você está ouvindo a minha narrativa, o que foi que você sentiu? Aí ele: eu fiquei com muita dó dessa menina que está na rua, eu fiquei muito emocionado, eu gostaria de ajudá-la, e a minha vontade, assim, eu não conheço, mas a minha vontade é de fazer alguma coisa por ela. Foi assim: então essa é a sua emoção. A emoção, ela é um ato inconsciente. O nosso inconsciente, ao relacionar com os fatos, ao observar as atitudes, tanto nossa como do outro, sem você ter controle sobre essa emoção, você começa a se preocupar ou passa a ter raiva ou passa a ficar extremamente nervoso com a situação. No caso dele, ele era extremamente preocupado com essa jovem que se tornou moradora de rua e era coleguinha deles da escola. Então, a emoção, você expressa essa emoção sem ter o controle, é de forma inconsciente. Quando é que vira sentimento, né? Quando você joga essa emoção para o consciente e toma consciência do que você está sentindo. Então, quando ele foi refletindo a respeito do que eu estava contando, ele então começou a ter um sentimento de compaixão. Ele começou a ter um sentimento de alteridade. Ele se colocou no lugar da menina que perdeu o lar e que estava na rua. E todos fizeram silêncio, ficaram ouvindo essa diferença. E, ao mesmo tempo, ele foi se recuperando da emoção que ele estava expressando e passou a participar. Mas ele ainda manteve aquela tristeza porque ele estava conduído com a situação da garota que eu tinha acabado de narrar. Então, o que acontece quando a gente percebe uma criança ou um jovem que o sentimento está à flor da pele? Geralmente a gente tem uma tendência de criticar. A gente pensa que assim, uma pessoa normal não precisa de demonstrar tantos sentimentos e tantas emoções. E a gente precisa de demonstrar é o que a gente sente, sem importar se nós estamos sendo rotulados ou não. É claro que quando a gente é criança, que quando a gente é jovem, o que o outro pensa e o que o outro fala, o que o outro julga sobre nós, tem uma importância enorme. E isso vai nos afetar, principalmente as pessoas que são mais emotivas, né? Então, a gente percebe que quando a gente fala da dimensão emocional, hoje em dia está muito assim, está sendo muito discutido, principalmente nas escolas, sobre a questão da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é um campo novo que ampliou o conceito de inteligência, tá? Então,
esse conceito ele surge a partir de 1990 e o Goleman é que vai fazer uma publicação a respeito da inteligência emocional e isto vai ter uma amplitude muito grande e muito benéfica, principalmente para o meio educacional, porque o Goleman ele começa a destacar todas as partes dessa construção, desse aspecto da personalidade humana. E ele vai, então, nos levar a refletir sobre a autoconsciência, a empatia, o autocontrole, a persistência, a automotivação e o otimismo. Então, o Goleman traz grandes contribuições para nós professores. Conceito de dimensão emocional, ele pode ser compreendido como a capacidade de lidar com as emoções e os sentimentos, que estão circunscritos nas relações que eu tenho comigo, que eu tenho com o outro e entre ambos, ou seja, as relações em todo o nosso contexto, tá? E segundo Descartes, ele vai dizer que isto quer dizer um ser que utiliza a razão, o sentimento e vontade. Todos nós temos a dimensão emocional. Todos nós. Só que uns têm ela mais desenvolvida, mais apurada, mais aguçada, mais detalhista, mais aparente e outros nem tanto. Mas é muito importante a gente ter isto em mente, que todos nós apresentamos essas 5 dimensões conforme o autor que eu escolhi para a gente falar sobre as dimensões do superdotado, que é o Dobzhansky, um psiquiatra e psicólogo polonês que viveu entre 1902 a 1980 e que nos deixou grandes contribuições para esta área do superdotado, como também para toda a área da educação, tá? Então, a gente precisa... Por que nós estamos tratando essa questão do sensível e do emocional junto? Porque realmente eles estão muito próximos, tá? E como a gente está falando dessa dimensão emocional, eu disse que do final da década de 80 para cá, não, em 90, na década de 90, 2 autores, né? O Salovey e o Mayon, eles começaram, então, a falar, a pesquisar sobre a questão da inteligência emocional, que é um novo campo que vem ampliar o conceito de inteligência, abrangendo as habilidades do indivíduo em identificar e lidar com as suas emoções, tá? E mais tarde, ainda na década de 90, em 1996, o Daniel Goleman, ele se destaca aqui no Brasil com a publicação de um livro que tem por título A Inteligência Emocional. E ele se destacou imensamente com essa literatura, porque ela nos auxilia a entender os aspectos da personalidade humana, como a autoconsciência, a empatia, o autocontrole, a persistência, a automotivação e o otimismo. Então, é muito importante que a gente fique atentas a esses novos campos que vão surgindo, porque tudo que a ciência tem elaborado, tudo que a ciência tem feito, é para contribuir com a evolução do ser humano, com a nossa evolução, tá? Então, o que é um sensitivo, tá? Então, um ser sensitivo, eu posso dizer que é um ser empata, né? Que significa que ele tem capacidades para perceber e ser afetado pelas energias alheias,
que além de possuir essa capacidade inata de sentir e também de perceber outras pessoas. E aí a gente vai perceber que assim, a vida de um sensitivo, ela é inconscientemente influenciada pelos desejos, pensamentos e estados de espíritos dos outros. A gente às vezes brinca que eles são como esponjas, né? Eles absorvem mais as energias do outro. Por quê? Porque ele tem um alto teor de sensibilidade. Ele tem, então, muita emoção. Então, essas pessoas mais sensíveis, elas possuem essa sensibilidade tanto física como também psicológica, tá? E isto faz a vida deles uma vida diferenciada. Eu quero contar para vocês a história de uma garota, de uma menina, que chama A Menina que Colhia Flores no Campo. Tá? Então, uma garotinha que desde os 3 anos de idade, o prazer que ela encontrava era colher flores no campo. Ela morava no campo. Enquanto as crianças brincavam com diversos brinquedos, ela preferia colher as flores. E ela colhia essas flores para presentear a mãe, para presentear o pai, ou para colocar em um pequeno jarro com água. Quando a avó chegava, ela presenteava também a avó com essas flores, ou presenteava qualquer pessoa que chegasse em sua casa. A mãe achava essa criança muito diferente, porque as crianças não tinham esse hábito de prestar atenção nas cores, no formato das pétalas, no cheiro diferente das flores, nas abelhas, né, ou nos insetos que aproximavam, no beija-flor. E a menina se encantava com tudo isso. E quando algum animal da roça, lá de onde ela morava, adoecia, ela chorava de compaixão por ver esses animais sofrendo. E qual era a atitude dela? Ela fazia então uma prece para que Deus, o Criador de toda a natureza, assim a menina expressava, que ele pudesse cuidar daquele animal, ou para que ele... Olha, meu gato fazendo arte aqui, ó. Só um momento. Um momentinho. Antes que ele tome um choque. Vamos, Xane, vai. Nós temos aqui em casa 3 gatos que agora vamos dizer que eles estão assim, eles estão entrando na adolescência. Pensa em gatos peraltas, né? Então, 2 deles entraram aqui no nosso estúdio, que a janela está um pouquinho aberta, e já começaram a mexer nas coisas, tá? Por isso que eu pedi licença e fui retirá-los daqui de dentro, tá? Claro que com muito jeitinho, tá? Afinal de contas, são animais que não têm consciência do que estão fazendo, tá? Então, voltando à história da menina, e aí a menina fazia prece quando os animais adoeciam, ela chorava quando matava um porco ou quando matava uma vaca, ela ficava emocionada quando acontecia assim, qualquer acidente na fazenda, que um animal pudesse vir a morrer. Ela ficava muito emocionada. O tempo foi passando e a família toda percebia, mas uma família praticamente semi-analfabeta, não percebia que essa menina tinha tantas características de uma pessoa com superdotação. Tá, mais tarde a família muda para a cidade,
essa menina muda para a capital, ela vai estudar e sempre muito emotiva, muito emocionada com essas características que eu citei um pouquinho para vocês antes. E ela se torna então uma terapeuta. E é uma terapeuta que acolhe muito bem as pessoas. Mas antes de se tornar terapeuta, ela tentou ser bancária, ela tentou ser comerciante, ela tentou ser vendedora de livros, mas ela não se encontrava. Então, quando é que ela foi se encontrar? Quando, de fato, ela concluiu que ela precisava de utilizar aquelas habilidades dela, sensitivas e emocionais, para que ela pudesse florir. E hoje em dia, então, é uma grande terapeuta, é uma pessoa admirável e que ajuda muito as pessoas e principalmente famílias que possuem crianças com características de superdotação. Eu gosto muito da história dessa menina que colhia flores, exatamente porque ela conta para gente o como é importante ser reconhecido, o quanto é importante que a família perceba que cada ser tem as suas características. E nós precisamos, então, de ser aceitos com as nossas características, de ser respeitado com as nossas características. Porque quem não nos reconhece, não aceita e não nos respeita, também não nos ama. Então, quando essas pessoas não são reconhecidas na infância ou na adolescência, nós percebemos que isto traz uma carga de sofrimento muito grande para a vida adulta dessa criança, dessa pessoa, tá? E às vezes sofre muito até que consiga encontrar o caminho de fato para a sua autorrealização. Que a construção desse caminho, ela não é individual, ela é em conjunto, tá? E aí o que a gente pode perceber, que eu quero que vocês prestem muita atenção, que veja só. Então, o sensitivo, ele sabe das coisas sem que o outro lhe diga. Ele sente ou ele pressente, tá? Ele vai além da intuição. Ele consegue perceber as emoções, as vibrações, os formas, pensamentos, usando a sua intuição. Ele vai além dos 5 sentidos que ele tem, né? É aquilo que a intuição, geralmente, no popular, a gente chama de sexto sentido. Então, eles conseguem sintonizar com o seu contexto de uma forma diferenciada. Então, eles possuem um saber que não foi transmitido a eles por outra pessoa, mas que foi adquirido pela sua intuição, tá? Então, estar em lugares públicos. Lá vem nosso gato de novo. Chaninho, por favor. Um momento. Eles querem ficar perto de mim, gente. Aí eu fechei a janela para que eles fiquem lá fora e não fiquem aqui atrapalhando um pouco a nossa atenção, tá? Então, para essas pessoas muito sensíveis, com a emoção à flor da pele, estar em lugares como shoppings, supermercados, estádios, com grande quantidade de pessoas, é muito sofrido, tá? Porque eles acabam captando as vibrações e, por incrível que pareça, captam muito mais vibrações negativas desses ambientes carregados, e isso faz mal para eles, né?
Então, são lugares que eles não se sentem bem. Eles preferem evitar essas grandes aglomerações, tá? Uma outra coisa também que a gente vai percebendo ao prestar atenção nessa história da menina que colhia flores é que, ao sentir essas emoções das pessoas, isso fica tão impregnado nele que ele pensa que as emoções são suas, são dele. Ele acha que ele é que está sentindo tudo aquilo e que isso passa a ser um fardo, né? Então, quando ele está nesses lugares com muita gente, ele fica cansado, estressado, desanimado, ele chega mesmo a perder energia. E isso é comprovado cientificamente. Então, essas pessoas, elas preferem evitar esses lugares, tá? Será que você é assim? Eu, por exemplo, não gosto de lugares com muitas pessoas, embora eu amo encontrar pessoas. Mas assim, se passar de 20 pessoas, eu acho que já é uma festa com muita gente, né? Eu prefiro não ficar nesses lugares porque eu me sinto sugada, né? Fico sem energia, tá? E essas crianças, principalmente tratando dos nossos filhos, quando elas são muito sensitivas, quando elas são muito, que elas têm essa emoção muito exacerbada, elas, quando elas assistem algum filme ou alguma notícia de violência ou de tragédia, ela acha isso também insuportável, tá? Porque isso deixa elas feridas. Isso isso promove nelas um sofrimento, uma agonia que muitas vezes pode até adoecer. E um detalhe que eu acho muito interessante no sensitivo é que, assim, quando alguém não está sendo sincero, ele percebe rapidamente, tá? Ele não faz uma pergunta, mas ele consegue perceber se um amigo ou se uma pessoa da família está dizendo mentiras. E quando eles passam a ter um controle melhor sobre isso, então eles não falam, mas sem o controle, eles são capazes até mesmo de acusar e dizer: você está mentindo. Não é bem assim. Não foi bem assim que aconteceu. Então, às vezes, ele coloca a outra pessoa numa situação delicada, porque a sensibilidade dele é muito aguçada e ele é capaz de perceber essas questões, tá? Como também ele é capaz de captar sintomas físicos de outras pessoas. Então, se a pessoa às vezes está muito triste, com dores no corpo, ou estão constipadas, ou, ou mesmo entristecidas, né? Eles conseguem captar esses sintomas e ele sente na própria pele. Então ele chega às vezes na casa de um parente bem e de repente ele começa a apresentar sintomas de alguém que está ali presente e as pessoas não conseguem entender por que ele está vivendo isso. E para entender, tem que entender então que essa dimensão dele do sensível, das emoções, é mais desenvolvida do que na maioria das pessoas, tá? Vamos percebendo então que geralmente o sensitivo, ele, por absorver muito esses pensamentos negativos, essas energias negativas, geralmente ele apresenta alguns distúrbios digestivos, como, por exemplo, às vezes um aumento de um refluxo ou até mesmo gastrite,
muitas aftas na boca, ou até mesmo problemas nas costas, né? É como se ele sentisse um peso na coluna, ele sentisse um peso nos ombros, porque ele percebe tantas dificuldades dos seres humanos que convivem próximo, que é como se ele tivesse que carregar as dores do mundo, né? E às vezes a criança reclama que ela está sentindo esse cansaço, esse peso, essa dor, e pai e mãe às vezes não conseguem compreender, tá? Então é preciso acolher essa criança neste momento para que ela possa dividir este sentimento, para que ela possa compartilhar o que ela está sentindo. Porque ao falar sobre o que ela está sentindo, ela também passa a se entender melhor. Então a linguagem vai organizando o pensamento, como diz Vygotsky, tá? Então, assim, essas crianças, elas sempre vão olhar para os oprimidos, tá? Elas sempre vão achar, elas sempre vão encontrar ou vão atrair pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com fortes dores emocionais, pessoas que estão na condição de vítima ou de injustiça, ou pessoas que estão intimidadas. Isso chama tanta atenção do sensitivo que ele passa a ter compaixão por essas pessoas e começa a mobilizar mesmo ações para ajudá-los, tá? Voltando um pouquinho na história da garota que colhia flores, essa garota, isto lendo a história dela, quando ela tinha por volta de uns 14, 15 anos, ela pegava os alimentos na despensa da casa e ela distribuía para pessoas com necessidade. E quando chegava no final do mês, que o pai ia fazer um levantamento do que é que precisava comprar, aí ela era obrigada a confessar que ela dividiu o café, que ela dividiu o sabão, que ela dividiu a farinha com fulano e com Beltrano, porque ela ficava incomodada de saber que aquela pessoa estava com tantas necessidades e ela com vários alimentos dentro da despensa. É claro que isso gerava um conflito, né? O pai não entendia por que a garota agia dessa maneira, né? Então, se o pai procurasse entender, com certeza que ela teria um desenvolvimento menos sofrido, tá? Então, assim, por ela atrair essas pessoas em condições precárias, essas pessoas que estão vivendo à margem mesmo da sociedade, ela acaba criando para ela uma série de circunstâncias que muitas vezes ela não consegue sair disso fácil, né? Favorecendo assim, então, um certo adoecimento, né? Principalmente quando ela não é compreendida, sentindo uma fadiga, né? E uma fadiga porque é como se ela tivesse sendo sugada, sem energia, como se tivesse vampiros sugando a sua energia vital, né? E essa fadiga, quando ela não é tratada, ela pode se tornar crônica e pode até mesmo ser uma patologia de fibromialgia. Olha que interessante. Olha como que as emoções não compreendidas, não tratadas, nos levam a adoecimentos. E hoje em dia a própria medicina já está discutindo isso, né? Que nós somos emoções o tempo todo. E toda doença tem um cunho emocional, né? Então, um outro detalhe também que é bom a gente prestar atenção,
que quando as crianças são muito sensíveis e que ela ainda não sabe gerenciar essa inteligência emocional, ela provavelmente pode caminhar para os vícios, tá? Utilizando álcool, drogas, sexo ou vícios em jogos, porque ela está tentando bloquear essas emoções. Ela às vezes não compreende, não é compreendida no meio onde vive, então elas acabam buscando uma rota de fuga para ser compensadas ou para se esconderem, né? Então, se elas são compreendidas, se elas são acolhidas dentro do próprio lar, provavelmente a gente pode evitar o que a gente chama desses hábitos irregulares, né? E um detalhe que também me chama muita atenção na história da menina que colhia flores é que o sensitivo, ele tem uma atração especial para as curas. Então ele se sente atraído pelas terapias holísticas e por outras coisas da metafísica. Então eles gostam de acolher o outro, eles gostam de usar essa capacidade natural que o outro confia nele, ele sabe que ele é importante e que ele dá conta de auxiliar o outro e ele acaba caminhando então para florescer nessas profissões que auxiliam muito as pessoas, como a psicologia, as terapias alternativas, enfim. Eles acabam caminhando para essa vertente, é onde eles têm a oportunidade de desenvolver o talento que eles trazem. E um outro detalhe também das pessoas sensitivas é que elas também são muito criativas, tá? Então, geralmente, elas gostam, devido à sua grande sensibilidade, elas gostam de escrever, de interpretar, de cantar, de dançar, de atuar. Então, elas têm uma veia criativa muito forte, tá? Elas têm uma imaginação muito fértil. E quantos dos nossos filhos possuem essas características e nós não percebemos? São vários. Percebe a importância da gente entender sobre as dimensões? Eu estou tratando como dimensões do superdotado, mas me vem na mente agora, Resule. O que é bom para o superdotado é bom para todo mundo. Então, não é que você precisa de falar assim, meu filho não tem essas características. Mas esse conteúdo cabe para que você também possa compreender o seu filho, mesmo que ele não apresente características de superdotação, tá? O sensitivo também, ele tem um amor diferenciado pela natureza e pelos animais. Então ele gosta de estar ao ar livre, ele gosta de ter animais de estimação. Nessa casa, por exemplo, tem 4 gatos, né? Ele gosta de relacionar de uma forma mais interativa com outros elementos da natureza, né? E também sentem a necessidade de ficar sozinhos. Como ele não gosta muito de agitação, tá? Porque um meio muito agitado é como se ele fosse se sentindo enlouquecido com tantos barulhos, com tantos cheiros, né? Ele também gosta de um momento de recolhimento do seu silêncio, exatamente para que ele possa se conectar um pouco mais consigo mesmo. Isso também é extremamente importante. E às vezes a gente não entende porque que o filho quer ficar no quarto sozinho. Às vezes ele não está ouvindo nenhuma música, ele não está com nenhuma atividade. Ele quer ficar ali,
essa é uma inteligência intrapessoal. Precisamos de entender o que é isso para a gente respeitar a singularidade desta criança, tá? E eles também ficam muito entediados, tá? Se distraem facilmente e não gostam de jeito nenhum de tarefas rotineiras, tá? Então, um trabalho dentro de casa rotineiro, uma escola rotineira, uma vida doméstica rotineira, eles não gostam de jeito nenhum dessa situação e eles acabam aprendendo a ficar procrastinando. Então, se tem muita atividade da escola e a atividade é muito rotineira, que não utiliza a sua criatividade, que não proporciona a criação de significados, ele começa a procrastinar, tá? Porque ele acessa um mundo dos sonhos assim, ó, no estalar de dedos. Então, rapidamente, ele foge dessa situação. Vocês estão observando quantas características as dimensões sensíveis e emocionais faz com que a gente compreenda melhor a criança e o jovem que nós temos dentro de casa? Percebe o quanto que é importante a gente entender sobre isso? Primeiro, vai absorvendo esses conteúdos e perguntando para você se você possui essas características. Reconheça em você, porque ao reconhecer em você, você vai ter mais facilidade para reconhecer nessas pessoas que estão no seu convívio, tá? Então, essas pessoas extremamente sensíveis, elas também não gostam de fazer coisas que elas não fizeram a opção, tá? Então, assim, elas acham impossível fazer o que não gostam, tá? E elas acabam tendo reações, até mesmo reações um pouco desconfortantes, tanto para os pais como para aquelas pessoas que convivem, porque elas expõem, elas não gostam de se sentir forçadas a fazer o que de fato elas não escolheram, tá? Porque elas não gostam de ser rotuladas como passivas, né? Isto as irrita profundamente. Então, em vez de você ficar escolhendo para os seus filhos o que é que eles têm que fazer, o que eles devem fazer, muda a pergunta. O que é que você gosta de fazer? O que é que você ama fazer? O que é que te dá prazer em fazer? E aí, dentro dessas atividades domésticas e atividades escolares, que você dê esta oportunidade para que ele escolha. Ao escolher, ele vai fazer com alegria, e quando ele faz com alegria, ele faz bem feito, e com certeza que ele terá mais sucesso na atividade que ele está desenvolvendo, tá? E ele também tem uma compulsão de lutar pela verdade, né? Então, se ele está se sentindo numa posição que ele está sendo contrariado e que ele está sendo rotulado por algo que ele discorda, ele vai lutar muito, ele vai desenvolver uma argumentação para mostrar qual é a verdade do que ele sente e do que ele pensa, tá? Aqui em casa nós temos uma criança de 5 anos e ela junta toda a energia dela para defender o que ela pensa, porque ela apresenta diversas características, tá? Como também eles gostam de aventuras e gostam de liberdade e de viagens, porque os sensitivos, eles são espíritos livres. Então, eles recusam a se sentir presos ou aprisionados em qualquer situação. Então, eles fazem de tudo para construir a sua autonomia, para que ele se sinta cada vez mais livre.
E uma outra característica é que os sensitivos também, eles abominam a desordem. Eles não gostam de jeito nenhum de um espaço em desordem, um quarto em desordem, uma mesa em desordem, porque é como se isso bloqueasse o fluxo de energia. Às vezes eles nem compreendem sobre essa questão do fluxo da energia, mas ele compreende que parece que ali não cabe ele, parece que ali tem alguma coisa incomodando. Eles às vezes não sabem expressar e ficam irritados, às vezes dão crises de choro. Por quê? Porque o espaço está em desordem. Porque na cabeça deles, tudo precisa de ter uma organização, precisa de ter uma ordem, porque esta organização, essa disciplina do espaço, deixam eles mais tranquilos, tá? E por que eles gostam tanto dessa tranquilidade? Porque eles adoram sonhar acordados, tá? Então, eles passam horas, às vezes, contemplando um espaço, verificando o mundo ao seu redor, porque eles têm uma imaginação, têm uma criatividade fora do comum. Se pudéssemos, de fato, penetrar neste momento na mente de um sensitivo, nós ficaríamos pasmos de ver a quantidade de variáveis, de ideias que eles conseguem produzir, né? Então, lembrar que eles não gostam dessa rotina, não gostam das regras, desse controle que aprisionam. Então, o que eles mais querem? Liberdade. E aí, nós, como mães, como professoras, como pais, precisamos então de saber gerenciar esta liberdade, mas também protegendo eles dos perigos. Então é preciso muita conversa, né? É preciso realmente estar juntos, tá? Percebe então o quanto o sensitivo ele possui características bem diferenciadas e que se seu filho apresenta essas características, provavelmente ele pode apresentar características de altas habilidades, superdotação. E aí a mãe fala, tá, e se ele tiver essas características? E agora? O que eu faço? Lembrem-se sempre, quanto mais eu entendo o meu filho ou as outras pessoas que relacionam comigo, melhor eu atendo-as, melhor eu vou contribuir para o desenvolvimento delas. Melhor eu vou perceber quais são os caminhos, quais são as decisões que eu, como mãe, como pai, preciso tomar para que ele desenvolva, para que ele evolua, para que ele enriqueça, para que ele se potencialize de uma forma estimulada e segura e se sentindo amado. Então, não é você deixar, ele tem essas características, ele é assim mesmo. Procure compreender essas características, tá? E aí, eu quero muito agradecer os criadores do blog da Quinta Dimensão. Eu fui estudar no blog e pude ver o quanto eles são caprichosos quando eles param para estudar e publicar sobre as pessoas que possuem essa dimensão bem desenvolvida, que é o sensitivo, tá? E aí a gente tem que pensar assim, todos nós temos os órgãos do sentido. Então, que é esse conjunto de receptores externos de estímulos sensoriais. Então, esses cinco órgãos dos sentidos, eles nos favorecem a perceber a nossa realidade, tá?
uma realidade externa e também uma realidade interna. Então, as funções desses órgãos são para transformar os estímulos, luz, som, calor, pressão, sabor, em impulsos nervosos, onde eles percorrem as nossas células nervosas, vão até o nosso centro nervoso, até o nosso cérebro, que é o nosso receptor interno. Veja que parece complexo, mas eu escolhi uma forma para dizer tudo isto a vocês que ficasse mais fácil da gente compreender, tá? E aí a gente vai perceber o seguinte: enquanto que no nosso cotidiano nós falamos de 5 sentidos, tá? E algumas literaturas falam de 6 sentidos. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns autores que falam assim, 5 ou 7 sentidos. Então, vamos aprimorar os nossos conhecimentos, tá? Então, muitas vezes nós afirmamos que nós temos apenas 5 sentidos, tá? Mas alguns estudiosos, tá? Principalmente um neurologista chamado Álvaro Pascoal Leone e os psicólogos Daniel Simon e Christopher, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles dizem que a nossa capacidade de perceber o mundo, tanto internamente como externamente, vai além dos nossos 5 sentidos, que quem cunhou essa questão dos 5 sentidos foi Aristóteles. Então, vai além desses conhecimentos de Aristóteles, tá? Então, os sentidos mais comuns que nós conhecemos são chamados de sentidos fundamentais. Então, é uma classificação do filósofo grego Aristóteles, mas que Harvard fez um estudo e aprimorou estes conhecimentos, tá? Então, dentro da Universidade de Harvard, é estudado 7 sentidos, tá? Então, qual é a forma, como que eles designaram esses sentidos, em vez de ficar utilizando visão, tato, olfato, paladar, audição, eles então juntaram os sentidos e criaram então esses 7. Vamos ver como que isso fica, que é o seguinte. Então, eles colocam primeiro a propriocepção. Propriocepção. Esse sentido, ele é responsável por sabermos que temos e onde que localizam os nossos órgãos, os nossos membros, os nossos músculos e como todo o nosso corpo, tá? Então, nós temos essa percepção de saber onde que se localizam os nossos órgãos, mesmo os órgãos internos, né? Então, nós somos capazes de sentir o nosso coração, nós somos capazes de sentir movimentos dos nossos intestinos, nós somos capazes de perceber o nosso corpo, tá? O segundo, que eles vão chamar de nocicepção. Nocicepção, que é o sentido da dor, tá? Então, estudos indicam que pode estar relacionado aos fatores emocionais e outros tipos de percepção. A não ser que você tenha uma patologia que te impeça de sentir dor, né? Por exemplo, a hanseníase, muitas vezes as pessoas perdem esse sentido do sentimento da dor, tá? E ela é importante, porque, ao mesmo tempo, ela nos protege, tá? Um terceiro sentido, que é o termocepção. Esse sentido está ligado exclusivamente ao da pele, né? E suas altíssimas terminações nervosas.
Então, a nossa pele é um grande condutor. Então, nós podemos perceber aquilo que está quente, que está frio, o que está mostrando uma mudança de temperatura. E quando a gente sente isso pela nossa pele, imediatamente a gente procura, então, ou nos proteger do frio ou nos refrescar, tirando assim, então, a sensação de calor, que tudo isso interfere também no nosso funcionamento, tá? Um quarto sentido eles chamam de sinestesia, que é uma associação das cores, cheiros, sons e gosto, tá? Então você vê uma imagem, por exemplo, ou vê um objeto ou uma comida, e isso faz você lembrar de uma pessoa, tá? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu sinto o cheiro de laranja, quando está descascando a laranja, que a gente sente o cheiro de laranja, eu recordo o meu avô materno, porque ele era produtor de laranja, ele passava o dia inteiro com os bolsos cheios de laranja, e eu chupando laranja o dia inteiro com ele. Então, meu avô tinha cheiro de laranja. Então, todas as vezes que eu sinto cheiro de laranja, eu volto para o meu avô e recordo dele com muito amor e com muita gratidão. Então, eu associei uma série de sentidos para ter este quarto sentido, que é a sinestesia, tá? Um quinto sentido é o equilíbrio. Quando a gente é criança, quantas vezes, né, que a gente brincou e que a gente girou até ficar tonto, até perder o equilíbrio. E por que que isso acontece de perder o equilíbrio? Porque o líquido que tem aqui na nossa estrutura do ouvido avisa as células megareceptoras desse desequilíbrio, tá? Então, o desequilíbrio do nosso corpo em relação à nossa cabeça, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode ir perdendo o equilíbrio desse líquido e a gente passa mesmo a sofrer patologias como a labirintite, né? E aí, um outro sentido que eles colocam, que também é a zona de disparo quimiorreceptor hemértico. Este receptor, ele cria disparos que alerta quando algo em nosso corpo está errado. Então, vamos supor, você comeu um alimento que estava estragado. O seu olho não viu, o seu paladar não sentiu, mas o seu corpo possui esses disparos quimorreceptores e provavelmente ele vai fazer com que você vomite este alimento, tá? É claro que mesmo vomitando, pode ser que ele ainda te cause uma infecção intestinal, mas há uma comunicação entre essas drogas e nossos hormônios até que forma essas informações e coloca isso na nossa corrente sanguínea, tá? Também é um sentido para nos proteger, tá? E aí o sétimo sentido, que ele vai chamar de sensor magnético, que é a capacidade que temos de localizar, de fazer uma localização espacial, saber para onde que está o norte, para onde que está o sul, sem o uso da bússola, tá? Então, é um sensor magnético. Olha que interessante. Esse sentido, ele ainda precisa de ser muito estudado, embora Harvard já está fazendo esses estudos, mas os cientistas ainda não chegaram assim em um consenso, mas sabem que o mecanismo de navegação, ele é diferente nas pessoas, tá? E os animais alguns animais têm esse sentido bem aguçado, como por exemplo as abelhas e os pássaros. Olha que interessante, a forma como que Harvard coloca os sentidos é uma forma bem mais aprofundada, mais científica, né? Para a gente sair um pouco do senso comum, tá? Talvez você pense assim,
Tá, essa explicação está muito rápida e eu não estou entendendo as particularidades. Não se preocupe, o nosso vídeo vai ficar gravado e você pode rever, tá? E eu quero te convidar para você fazer uma interação conosco, tá? Diante do que eu expus para vocês, tanto na parte 1 como na parte 2, eu quero que você reflita e pergunta o seguinte: você é uma pessoa sensível? Pense sobre isso e responda para a gente, tá? Eu vou deixar postado lá no Instagram, superdotado.flups. Você responde se você é uma pessoa muito sensível, se você se considera muito sensível e qual é a sua principal característica, tá? Eu penso como Pierre Weil, tá? Um grande psicólogo francês, que ele diz assim: primeiro sinta em você e depois você sentirá melhor no outro, tá? Então pense em você, responda para mim, compartilhe, tá? E aí eu já quero agradecer a sua participação, quero te pedir desculpa pelas nossas interrupções, mas a gente aprende fazer fazendo, tá? Toda essa construção nossa é uma construção de equipe, né? Então, eu também tenho uma pessoa que me dá todo um suporte técnico. Existem as pessoas também que colaboram na construção dos nossos conhecimentos. A minha gratidão a todos, a minha gratidão pela sua participação, pela sua tolerância, tá? E quero deixar marcado com você o nosso próximo encontro para amanhã, às 9h15. E com certeza que eu compreendo que tudo que nos acontece é material didático para que possamos aprender a fazer sempre melhor. Hoje nós tivemos aqui interferência dos gatos entrando no estúdio, da janela aberta, da transmissão que parou, da conexão da internet que caiu, mas nós vamos aprendendo e eu fico muito feliz, porque hoje eu posso dizer que eu aprendi coisas novas, tá? Fique com Deus. Namastê. Deus que está em mim, saúda Deus que está em você. E muito obrigada pela sua participação.